Então vamos lá, gente. Continuar aí falando sobre o Código de Ética da Enfermagem. Artigo 26, está no livro na página 169. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN-COREM. Ou seja, eu tenho que colaborar para que o código de ética da minha profissão ele venha a ser cumprido, né? De que forma? Andar com os meus dados cadastrais atualizados no Corém, pagar a minha anuidade, ir trabalhar com a minha carteira de identificação do Corém, né? De repente aí denunciar um caso de imprudência, um caso de negligência, imperícia, denunciar aí um caso de aborto, eutanásia, né? Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo cumprir o código de ética da minha profissão. Artigo 27. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades em organizações da categoria. Então, de repente, se um técnico de enfermagem que trabalha comigo, se ele quiser se filiar ao sindicato, participar aí de reuniões sindicais ou até mesmo no Corém, eu tenho que incentivar e apoiar. Eu não posso, de forma alguma, enquanto enfermeira, estar bloqueando esse acesso do meu funcionário às atividades organizacionais da nossa categoria. Artigo 28. Comunicar formalmente ao Corém e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança da saúde da pessoa, da família e da coletividade. Então, se eu percebo, né, que existe alguma situação que pode prejudicar o paciente, a família desse paciente ou o coletivo de uma instituição, eu tenho a obrigação de comunicar esse fato ao Corém e aos órgãos competentes, como, por exemplo, a polícia, se for necessário, enfim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou trabalhando e eu percebo que o descarte de lixo pérfuro cortante, né, agulha, lâmina, no local onde eu trabalho, ele não é realizado no local adequado, você vai concordar comigo que se eu jogo uma agulha num lixo comum, o gari, ao passar para recolher o lixo, ele pode se furar e se contaminar, né? Com vírus da hepatite B, com vírus do HIV, nem tanto, mas da hepatite B, sim. Mas pode acontecer também, né? Com vírus do HIV. E aí, se eu percebo isso, eu tenho a obrigação, né, de comunicar ao Corém e aos órgãos competentes, porque isso é um crime. Você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Ainda te digo mais, né? Se esse lixo ele é descartado na calçada da instituição, nem recolher o lixo
o hospital não contrata uma empresa para recolher. E aí passa uma criança e mexe naquele lixo, né? Ou até mesmo um morador de rua, ou enfim. Então você pode acabar comprometendo a vida de outras pessoas. Então, isso, quando um fato desse acontece, você tem que comunicar tanto ao Corém e a órgãos competentes, né? Em alguns casos, até mesmo a polícia. Artigo 29. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa e ou demissão do cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Possa ser, né? Tem um colega seu, ele foi demitido porque ele estava fazendo a coisa certa, né? Não, eu estou fazendo a coisa certa, não estou fazendo a coisa errada, mas aí a instituição queria que ele fizesse a coisa errada. Então, ele pode comunicar formalmente ao Corém que ele foi demitido porque ele, de repente, ele queria fazer a coisa certa, né? Por exemplo, vamos imaginar que um técnico de enfermagem foi obrigado a entubar um paciente, né? Mandaram ele entubar um paciente. Ou então, a enfermeira mandou ele passar uma sonda vesical. Isso não é atribuição dele. Isso é atribuição, da sonda vesical é atribuição da enfermeira. E a intubação, ela é atribuição do médico. Nem enfermeira intuba paciente. Então, se esse profissional ele foi mandado embora porque ele se recusou a realizar uma atividade que não é da competência dele, ele estava certo, então ele pode fazer sim uma denúncia formal ao Corém, e o Corém vai investigar, e se houver a comprovação, esse funcionário ele pode ser reintegrado à instituição. Artigo 30. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEN-COREM. Possa ser que o Corém venha te notificar, né? Então, você recebe uma cartinha lá, um e-mail, dizendo que você tem 48 horas para aparecer no Corém da rua tal, tal, tal. Se você tiver uma notificação, uma convocação, seja lá o que for, você tem que cumprir. Você tem que ir no prazo estabelecido. Lembra o seguinte, o Corém ele é um conselho que é regulador da sua profissão. Então, quando você não cumpre, ele pode se achar no direito de até mesmo, suspender as suas atividades. Então, uma convocação, uma notificação, uma intimação desses órgãos, tanto do COFEN como do Corém, ela deve ser vista com prioridade. Artigo 31. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo acesso a documentos e a área física institucional. O Corém ele faz, sim, fiscalização nos hospitais, né? Principalmente quando há denúncia. Então, ele tem acesso liberado a todas as dependências de uma instituição.
Não existe essa história que é um hospital particular, você não vai entrar em tal setor. Os fiscais do Corém, eles podem entrar em qualquer setor da instituição pública ou privada para fazer fiscalização. E se eu sou a funcionária dessa instituição, eu tenho a obrigação de colaborar com o livre acesso desse fiscal, inclusive se ele pedir qualquer tipo de documentação de um funcionário ou da instituição. Eu já contei aqui para vocês, pelo menos eu acredito que tenha contado, que mais ou menos aí em 2001 eu trabalhava num hospital em Jacarepaguá, num centro cirúrgico, e nós tivemos todo hospital teve uma fiscalização do Corém. Eles passaram em todos os setores e no final eles pediram a documentação de determinados funcionários. E lá no centro cirúrgico eu tinha uma funcionária na CME, que é a Central de Material e Esterilização, que ela devia o Corém há 10 anos. O Corém já sabia que ela devia, né? Então ele já foi lá ciente de que ele ia pegar essa funcionária. Então ele pede para que a funcionária se dirigisse ao setor da chefia. E assim foi feito, né? Eles me ligaram pedindo a liberação da funcionária. Eu perguntei se eu tinha que ir enquanto chefe dela. Eles falaram que não, que era somente ela. E foi surpresa para mim, mas para ela não. Ela estava há 10 anos trabalhando naquela instituição sem pagar o Corém. E aí ela sofreu uma multa e ela foi suspensa. Ela ficou 29 dias sem trabalhar e só podia voltar a trabalhar depois que ela pagasse a multa e todas as anuidades. Ela não tinha condições, né? Mas por trabalhar muitos anos no centro cirúrgico, os médicos se sensibilizaram e emprestaram dinheiro para ela. Mas eu, enquanto enfermeira, se eu escondo, não, ela não tá aqui hoje, enfim, dou qualquer desculpa, eu posso ser punida por eu não estar colaborando com a fiscalização do Corém ou do COFEM, tá? Artigo 32. Manter a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Então, eu tenho o dever de ter a inscrição do meu Corém na área em que eu trabalho. Como eu falei para vocês, logo no início da matéria de ética, o Corém ele é regional. Então, em São Paulo tem um Corém, no Rio de Janeiro tem outro Corém, em Belo Horizonte tem outro Corém, em Salvador tem outro Corém. Então, cada lugar tem um Corém. E eu não posso ter um Corém no Rio de Janeiro e achar que eu posso trabalhar com esse Corém lá na Bahia. Não posso. Se eu vou morar na Bahia, eu tenho que dar baixa no Corém daqui, do Rio de Janeiro, ou pedir transferência desse Corém do Rio para a Bahia, porque ele é regional. A única exceção é quando eu comprovo vínculo em 2 estados. Então, eu tenho um emprego em São Paulo e um emprego no Rio. Comprovei o vínculo, é carteira assinada, fui lá, levei, ou então passei no concurso, fui lá, mostrei que assinei lá o termo de posse. Aí o Corém abre uma exceção. Você fica com 2 registros, mas você precisa comprovar que você trabalha em
dos estados, né? Você precisa comprovar. Não adianta você sair daqui e morar no Amazonas e achar que lá, por ser longe, uma enfermeira vai te contratar. Se ela faz isso, ela comete um crime e ela pode receber uma punição devido a isso. Nenhum hospital contrata, nenhuma enfermeira também irá permitir essa contratação. O Corém, ele é regional, ok? Manter os dados cadastrais atualizados, esse é o artigo 33. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem da sua jurisdição. Eu já falei isso para vocês, né? Nossa obrigação ter os dados cadastrais atualizados, e-mail, tudo. Hoje, graças a Deus, a gente consegue resolver tudo pela internet. Antigamente você tinha que ir lá no Corém para atualizar, levar comprovante de residência, enfim. Hoje não é mais necessário. Pela internet você consegue alterar esses dados. Artigo 34. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Então, é meu dever que a minha anuidade esteja paga para eu trabalhar. Se eu vou pagar em cota única em janeiro, se eu vou parcelar, se eu vou pagar no final do ano, quando o 13º sair, isso não importa, mas é minha obrigação que a anuidade esteja paga. Artigo 35. Apor nome completo e ou nome social. Tem mosquito aqui, gente. Apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional. Então, se eu estiver trabalhando, seja numa instituição hospitalar ou não, até dando aula, eu tenho a obrigação, por exemplo, de quando eu lanço lá no diário no diário do conteúdo programático, o que eu dei para vocês, a minha obrigação é que ao final eu venha assinar e carimbar. Se eu não tiver carimbo, pode acontecer de eu ter esquecido o carimbo, ter perdido o carimbo. Eu tenho que colocar meu nome de forma legível e colocar a minha categoria e o número do meu registro abaixo. Essa é a minha obrigação. Hoje, graças a Deus, a gente já tem aí essa facilidade do carimbo. Então, a cada procedimento realizado, o técnico de enfermagem ou enfermeira tem que assinar e carimbar. Isso é uma obrigação, tá? Isso é um dever. Bom, no artigo 35, existem 2 incisos, né? Aí ele fala assim, ó, é facultativo o uso do carimbo com o nome completo, número e categoria de inscrição do Corém, devendo constar assinatura ou rúbrica do profissional. Tem gente que não quer ter carimbo, né? Tem gente que prefere assinar, colocar lá a categoria técnico de enfermagem, enfermeiro, e lá o número do seu registro. Ok. Mas a pessoa tem que estar ciente de que ela vai ter que fazer isso em todos os procedimentos realizados. Se ela tem um carimbo, é mais fácil, só carimba e faz uma rúbrica. O inciso 2 diz o seguinte: quando se tratar de prontuário eletrônico,
A assinatura deverá ser certificada conforme legislação vigente. Então, existe, né, a assinatura eletrônica também, e a instituição que vai ter que providenciar isso e colocar lá no sistema da informática, né, a sua assinatura eletrônica com todos os dados necessários para a identificação do profissional, né, a categoria e o número do seu registro. Mas isso o setor de informática vai fazer essa assinatura eletrônica e com a identificação do profissional. Artigo 36. Eu vou falar do 36 e vou fechar o vídeo para fazer outro, porque senão vai ficar muito grande. Artigo 36. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Lembrando que o prontuário, ele é um documento oficial, não pode ter rasura, não pode usar liquid paper, não pode usar caneta rosa. Os registros devem ser de forma clara, cronológica. Eu não posso falar que o paciente almoçou e depois falar que o paciente acordou com dor de cabeça. Não. Eu tenho que fazer a evolução de enfermagem, que é a anotação de forma cronológica, né? O paciente acordou, relatou dor de cabeça, comunicado ao médico, que avaliou o paciente, enfim, vocês vão aprender a fazer isso quando vocês forem estudar fundamentos de enfermagem. Mas é necessário que todas as informações do processo do cuidado estejam registradas no prontuário. Não adianta falar, puxa vida, eu esqueci de registrar isso. Não, você tem que registrar tudo. Lembra do seguinte, se você esquece de registrar ou de checar que você fez uma medicação, por exemplo, esse paciente ele pode receber a mesma medicação e ainda pode morrer por uma superdosagem. Se for insulina, por exemplo, né? Você pode matar um paciente porque ele está recebendo uma dosagem maior de insulina. Então, é necessário que todas as informações do processo do cuidado, desde uma higiene até a administração de medicamentos, devem ser registradas de forma fidedigna. Vou fechar esse vídeo e vou fazer outro para vocês.